Lei nº 14.735, de 23 de novembro de 2023. Institui a Lei Orgânica Nacional das Polícias Civis, dispõe sobre suas normas gerais de funcionamento e dá outras providências. O Presidente da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Capítulo 1. Disposições Gerais. Artigo 1º. As polícias civis, dirigidas por delegado de polícia em atividade e de classe mais elevada nomeado pelos governadores dos estados e do Distrito Federal, são instituições permanentes, com funções exclusivas e típicas de Estado, essenciais à justiça criminal e imprescindíveis à segurança pública e à garantia dos direitos fundamentais no âmbito da investigação criminal. Parágrafo único. A função de polícia civil sujeita-se à prestação de serviços em condições adversas de segurança, com risco à vida, e de serviços noturnos e a chamados a qualquer hora, inclusive com a realização de diligências em todo o território nacional. Artigo 2º. As polícias civis são integrantes operacionais do Sistema Único de Segurança Pública, SUSP, e compõem o sistema de governança da política de segurança pública dos Estados, do Distrito Federal e dos territórios. Artigo 3º. A Lei Orgânica da Polícia Civil de cada Estado, do Distrito Federal e de cada território, cuja iniciativa cabe ao respectivo governador, deve estabelecer, observadas as normas gerais previstas nesta lei, regras específicas sobre 1. Estrutura, organização, competências específicas e funcionamento de unidades. 2. Requisitos para investidura em cada cargo, com as devidas promoções e progressões. 3. Atribuições funcionais de cada cargo. 4. Direitos, prerrogativas, garantias, deveres e vedações. 5. Código de ética e disciplina. E 6. Diretrizes para a elaboração da proposta orçamentária. Parágrafo único. Os entes federativos podem editar suas próprias leis sobre as matérias disciplinadas nesta lei, de forma a suplementar, bem como exercer competência legislativa plena em relação às não disciplinadas, nos termos do inciso 16 do caput e dos parágrafos 2º e 3º do artigo 24 e do artigo 25 da Constituição Federal. Capítulo 2. Dos princípios, das diretrizes e das competências. Seção 1. Dos princípios institucionais básicos. Artigo 4º. São princípios institucionais básicos a serem observados pela Polícia Civil, além de outros previstos em legislação ou regulamentos. 1. Proteção da dignidade humana e dos direitos fundamentais no âmbito da investigação criminal. 2. Descrição e preservação do sigilo necessário à efetividade da investigação e à salvaguarda da intimidade das pessoas. 3. Hierarquia e disciplina. 4. Participação e interação comunitária. 5. Resolução pacífica de conflitos. 6. Lealdade e ética. 7. Busca da verdade real. 8. Livre convencimento técnico-jurídico do delegado de polícia. 9. Controle de legalidade dos atos policiais civis. 10. Uso diferenciado da força para a preservação da vida, redução do sofrimento e redução de danos. 11. Continuidade investigativa criminal. 12. Atuação imparcial na condução da atividade investigativa e de polícia judiciária. 13. Política de gestão direcionada à proteção e à valorização dos seus integrantes. 14. Unidade de doutrina e uniformidade de procedimento. 15. Autonomia, imparcialidade, tecnicidade e cientificidade investigativa, indiciatória, inquisitória, notarial e pericial. 16. Essencialidade da investigação policial para a persecução penal. 17. Natureza técnica e imparcial das funções de polícia judiciária civil e de apuração de infrações penais, sob a presidência e mediante análise técnico-jurídica do delegado de polícia. 18. Identidade de nomenclatura para unidades policiais, serviços e cargos de igual natureza. E
19. Transição da gestão da Delegacia-Geral de Polícia Civil, de forma a não prejudicar a continuidade dos serviços. Seção 2. Das diretrizes. Artigo 5º. São diretrizes a serem observadas pela Polícia Civil, além de outras previstas em legislação ou regulamentos. 1. Planejamento e distribuição do efetivo policial, por resolução do Conselho Superior de Polícia Civil, proporcionalmente ao número de habitantes, à extensão territorial e aos índices de criminalidade da circunscrição. 2. Observância de caráter técnico, científico e jurídico na análise criminal da investigação policial. 3. Promoção da produção de conhecimento sobre segurança pública com base técnica e científica. 4. Atuação especializada e qualificada direcionada à eficiência na repressão e na apuração das infrações penais. 5. ênfase na repressão qualificada aos crimes hediondos equiparados, à corrupção, à lavagem de dinheiro, ao tráfico de drogas, ao crime organizado, aos crimes cibernéticos e aos crimes contra a vida, a administração pública e a liberdade. 6. Cooperação e compartilhamento das experiências entre os órgãos de segurança pública, mediante instrumentos próprios, na forma da lei. 7. Integração ao sistema de segurança pública com instituição de mecanismos de governança. 8. Gestão da proteção e compartilhamento de seus bancos de dados e demais sistemas de informação. 9. Vetado. 10. Utilização dos meios tecnológicos disponíveis e atualização e melhorias permanentes das metodologias de trabalho, para aprimoramento nos processos de investigação. 11. Atendimento imediato e permanente ao cidadão e à sociedade. 12. Planejamento estratégico e sistêmico. 13. Cooperação com a sociedade e com os órgãos do sistema de segurança pública e de justiça criminal. 14. Padronização da doutrina, dos procedimentos operacionais, formais e administrativos, da comunicação social e da identidade visual e funcional. 15. Vetado. 16. Fomento à divulgação, de caráter educativo ou informativo, por todos os seus integrantes, das missões, das atribuições e dos valores da Polícia Civil, a fim de promover aproximação com a população, observado, em quaisquer situações, o decoro na exposição de emblemas, brasões, patrimônio ou insígnias institucionais. 17. Instituição de programas e de projetos vinculados às políticas públicas e aos planos nacional e estadual de segurança pública, no âmbito de suas competências. 18. Capacitação profissional continuada, integrada e isonômica, com os custos sob a responsabilidade do órgão policial. 19. Atuação direcionada à identificação e à recuperação de bens, valores e direitos. 20. Avaliação anual de desempenho individual e de produtividade institucional. E 21. Edição de atos administrativos normativos no âmbito de suas atribuições constitucionais e legais. Seção 3. Das competências. Artigo 6º. Compete à Polícia Civil, ressalvadas a competência da União e as infrações penais militares, executar privativamente as funções de Polícia Judiciária Civil e de apuração de infrações penais, a serem materializadas em inquérito policial ou em outro procedimento de investigação, e, especificamente, 1. Cumprir mandados de prisão, mandados de busca e apreensão e demais medidas cautelares, bem como ordens judiciais expedidas no interesse da investigação criminal. 2. Garantir a preservação dos locais de ocorrência da infração penal e controlar o acesso de pessoas a eles, sem prejuízo da atuação de outros órgãos policiais, no âmbito de suas atribuições legais, nas situações de flagrante delito. 3. Organizar e executar os serviços de identificação civil e criminal. 4. Organizar e executar a atividade pericial oficial, se o órgão central de perícia oficial de natureza criminal estiver integrado em sua estrutura. 5. Garantir a adequada coleta, a preservação e a integridade da cadeia de custódia de dados, informações e materiais que constituam insumos, indícios ou provas.
6. Produzir, difundir, planejar, orientar, coordenar, supervisionar e executar ações de inteligência e de contra-inteligência destinadas à execução e ao acompanhamento de assuntos de segurança pública, da Polícia Judiciária Civil e de apuração de infração penal, de forma a subsidiar ações para prever, prevenir e neutralizar ilícitos e ameaças de qualquer natureza que possam afetar a ordem pública e a incolumidade das pessoas e do patrimônio, na esfera de sua competência, observados os direitos e as garantias individuais. 7. Realizar inspeções, correções e demais atos de controle interno, em caráter ordinário e extraordinário. 8. Organizar e realizar tratamento de dados e pesquisas jurídicas, técnicas e científicas relacionadas às funções de investigação criminal e de apuração das infrações penais, além de outras que sejam relevantes para o exercício de suas atribuições legais. 9. Estimular o processo de integração dos bancos de dados existentes no âmbito do poder público e dele participar, preservando as informações sujeitas a sigilo legal, classificadas na forma do artigo 23 da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, Lei de Acesso à Informação, ou que interessarem à apuração criminal. 10. Apoiar, contribuir e cooperar com o Poder Judiciário e com o Ministério Público, mediante acordos de cooperação mútua, nos limites de suas competências constitucionais e legais. 11. Participar do planejamento das políticas públicas e desenvolver políticas de repressão qualificada às infrações penais. 12. Exercer o poder hierárquico e o poder disciplinar. 13. Atuar de forma cooperada com outros órgãos de segurança pública, nos limites de suas competências constitucionais e legais. 14. Custodiar o policial civil condenado ou preso provisório à disposição da autoridade competente, na hipótese de ausência de unidade de custódia de caráter exclusivo, por meio de órgão próprio e na forma da lei. 15. Produzir, na forma da lei e no âmbito das atribuições dos cargos, relatórios de interesse da apuração penal, recognição visuográfica e laudo investigativo. 16. Produzir, na forma da lei, laudo de exame pericial, elaborado por perito oficial criminal, se o órgão central de perícia oficial de natureza criminal estiver integrado na estrutura das polícias civis. 17. Selecionar, formar ou desenvolver as atividades de educação continuada dos seus servidores, em seus órgãos de ensino ou instituições congêneres, na forma prevista em lei. 18. Exercer outras atribuições previstas na legislação, obedecidos os limites e a capacidade de auto-organização dos Estados, do Distrito Federal, dos territórios e dos municípios, decorrentes do artigo 144 da Constituição Federal. 19. Fiscalizar, avaliar e auditar os contratos, os convênios e as despesas efetivadas no âmbito da instituição. 20. Vistoriar e fiscalizar produtos controlados e emitir alvarás no âmbito de suas competências constitucionais e legais. 21. Prestar suporte técnico aos órgãos de controle. 22. Estabelecer assessorias técnicas, funcionais e institucionais de relacionamento com os demais órgãos e poderes. 23. Administrar privativamente as tecnologias da instituição, tais como sistemas, aplicações, aplicativos, bancos de dados, sítios na rede mundial de computadores, rede lógica, segurança da informação, entre outros recursos de suporte. 24. Exercer todas as prerrogativas inerentes ao poder de polícia judiciária e de apuração das infrações penais para o cumprimento de suas missões e finalidades. 25. Participar do planejamento e da elaboração das políticas públicas, dos planos, dos programas, dos projetos, das ações e das suas avaliações que envolvam a atuação conjunta entre os órgãos de segurança pública ou de persecução penal, observadas as respectivas competências constitucionais e legais. 26. Exercer outras funções relacionadas às suas finalidades, obedecidos os limites e a capacidade de auto-organização do respectivo ente federativo, decorrentes de suas competências constitucionais e legais. E
27. Executar com autonomia, imparcialidade, técnica e cientificidade os seus atos procedimentais no âmbito das atribuições dos respectivos cargos. Parágrafo 1º. As atribuições relativas às competências da Polícia Civil são exercidas exclusivamente por policiais civis em atividade, na forma da lei. Parágrafo 2º. É admitida a celebração de convênios, de acordos de cooperação técnica, de ajustes ou de instrumentos congêneres com órgãos ou entidades públicas e privadas nacionais ou estrangeiras para a execução e o aperfeiçoamento de suas atividades, com inclusão, de forma paritária, de representantes de todos os cargos policiais, ressalvadas as atribuições próprias de cada cargo. Capítulo 3. Da organização e do funcionamento. Seção 1. Da estrutura organizacional básica. Artigo 7º. A Polícia Civil tem sua estrutura organizacional básica composta dos seguintes órgãos essenciais: 1. Delegacia Geral de Polícia Civil. 2. Conselho Superior de Polícia Civil. 3. Corregedoria Geral de Polícia Civil. 4. Escola Superior de Polícia Civil. 5. Unidades de execução. 6. Unidades de inteligência. 7. Unidades técnico-científicas. 8. Unidades de apoio administrativo e estratégico. 9. Unidades de saúde da Polícia Civil. E 10. Unidades de tecnologia. Seção 2. Da Delegacia Geral de Polícia Civil. Artigo 8º. A Polícia Civil tem como chefe o Delegado-Geral de Polícia Civil, nomeado pelo governador e escolhido dentre os delegados de polícia em atividade da classe mais elevada do cargo. Parágrafo único. Os delegados gerais das polícias civis devem apresentar, até 30 dias após sua nomeação, planejamento estratégico de gestão que contenha: 1. Metas qualitativas e quantitativas de produtividade e de redução de índices de criminalidade. 2. Medidas de otimização e de busca de eficiência, incluído o planejamento das ações específicas direcionadas ao melhor exercício das competências do órgão. 3. Diagnóstico da necessidade de recursos humanos e de materiais. 4. Programas de capacitação do efetivo. E 5. Proposta de estrutura organizacional, inclusive com previsão de criação ou de extinção de unidades policiais, caso necessário, a ser implementada por lei específica. Seção 3. Do Conselho Superior de Polícia Civil. Artigo 9º. O Conselho Superior de Polícia Civil, presidido pelo Delegado-Geral e integrado por policiais civis, é composto por representantes de todos os cargos efetivos da corporação, com a possibilidade de eleição de seus membros e participação paritária, respeitada a lei do respectivo ente federativo. Seção 4. Da Corregedoria Geral de Polícia Civil. Artigo 10. A Corregedoria Geral de Polícia Civil, dotada de autonomia em suas atividades, tem por finalidade praticar os atos de controle interno, correção, orientação e zelo pela qualidade e avaliação do serviço policial, com atuação preventiva e repressiva, nas ocorrências de infrações disciplinares e penais praticadas por seus servidores no exercício da função. Parágrafo 1º. O Corregedor-Geral de Polícia Civil deve ser designado pelo Delegado-Geral de Polícia Civil dentre os delegados de polícia da classe mais elevada. Parágrafo 2º. Aos policiais civis que tenham sido lotados em quaisquer unidades da Corregedoria Geral de Polícia Civil é facultada a lotação subsequente em unidade administrativa por, no mínimo, 1 ano. Parágrafo 3º. É garantido o duplo grau de revisão do julgamento nos processos disciplinares na hipótese de penalidade de demissão, mediante recurso ao Conselho Superior de Polícia Civil e, em última instância, ao chefe do Poder Executivo. Seção 5. Da Escola Superior de Polícia Civil. Artigo 11.
A Escola Superior de Polícia Civil, órgão de formação, capacitação, pesquisa e extensão, é responsável pelo desenvolvimento dos recursos humanos da Polícia Civil e é dirigida por delegado de polícia da classe mais elevada do cargo, preferencialmente com especialização nas áreas de administração ou educação. Parágrafo 1º. A Escola Superior de Polícia Civil pode realizar cursos de graduação ou de pós-graduação lato sensu ou stricto sensu, os quais, desde que observadas as exigências do Ministério da Educação, terão integração e plena equivalência com os cursos de universidades públicas. Parágrafo 2º. O curso de formação profissional pode ser considerado como de pós-graduação para fins de titulação, observadas as normas do Ministério da Educação. Parágrafo 3º. O corpo docente da Escola Superior de Polícia Civil, designado pelo respectivo diretor, pode ser preenchido preferencialmente por integrantes da instituição dentre os policiais civis que detenham notório saber, habilitação técnica ou formação pedagógica comprovadas, selecionados por meio de edital publicado na imprensa oficial que contemple requisitos de habilitação a serem comprovados mediante apresentação de títulos e aptidões certificadas tecnicamente e em unidades acadêmicas, observadas as disciplinas que integram as grades curriculares dos cursos estruturados pela coordenação pedagógica. Parágrafo 4º. A Escola Superior de Polícia Civil terá participação nos processos seletivos dos concursos públicos para os cargos integrantes da estrutura da Polícia Civil. Seção 6. Das unidades de execução. Artigo 12. Constituem unidades de execução da Polícia Civil, sem prejuízo de outras definidas na lei do respectivo ente federativo. 1. Unidades policiais circunscricionais, distritais ou regionais. 2. Unidades policiais especializadas. 3. Coordenadoria de Recursos e Operações Especiais. E 4. Departamento de Identificação Civil. Parágrafo 1º. A Polícia Civil pode criar unidades especializadas em combate à corrupção, ao crime organizado, a crimes contra a vida, à lavagem de dinheiro, a crimes cibernéticos, a crimes ambientais, a crimes de violência doméstica e familiar e a crimes contra vulneráveis, bem como em proteção animal, em interceptação de comunicação telefônica, de informática e telemática, entre outras unidades policiais especializadas. Parágrafo 2º. O efetivo das unidades especializadas em combate à lavagem de dinheiro e em interceptação de comunicação telefônica, de informática e telemática deve ser composto exclusivamente de policiais civis. Parágrafo 3º. O Departamento de Identificação Civil abrange, sem prejuízo de outras atividades, a emissão e o controle de documentos oficiais de identificação civil, a gestão de dados relacionados a registros fotográficos e de sinais característicos corporais, coleta de impressão digital, palmar e plantar, boletim de vida pregressa, formulários de risco de vida e outros documentos necessários ao arquivo e a documentação de informações de relevância para a apuração, respeitada a preservação da intimidade, da vida privada e da honra das pessoas cadastradas. Parágrafo 4º. O Departamento de Identificação Civil deve ser coordenado por policial civil designado pelo Delegado-Geral de Polícia Civil dentre os que detenham habilitação específica e sejam da classe mais elevada. Parágrafo 5º. Os bancos de dados oriundos das atividades de identificação civil, criminal e funcional das polícias civis são de responsabilidade dessas. Artigo 13. A criação de unidades e a distribuição dos cargos da Polícia Civil devem observar, preferencialmente, os seguintes fatores: 1. Índice analítico de criminalidade e de violência regionais. 2. Especialização da atividade investigativa por natureza dos delitos. E 3. População, extensão territorial e densidade demográfica. Seção 7. Das unidades de inteligência. Artigo 14. Constituem unidades de inteligência da Polícia Civil, sem prejuízo de outras definidas na lei do respectivo ente federativo. 1. Diretoria de Inteligência Policial.
2. Coordenadorias regionais de inteligência. 3. Núcleos de inteligência em unidades especializadas definidas em estrutura organizacional específica. 4. Coordenadoria de doutrina de inteligência policial e treinamento. E 5. Coordenadoria de contra-inteligência policial. Seção 8. Das unidades técnico-científicas. Artigo 15. Constituem unidades técnico-científicas da Polícia Civil as unidades responsáveis pela perícia oficial criminal, nos casos em que o órgão central de perícia oficial de natureza criminal estiver integrado em sua estrutura, cujos chefes devem ser designados pelo Delegado-Geral de Polícia Civil, dentre outras. 1. Instituto de Criminalística. 2. Instituto de Medicina Legal. E 3. Instituto de Identificação. Parágrafo 1º. As unidades técnico-científicas são responsáveis pelas atividades de perícia oficial de natureza criminal e técnico-científicas relativas às ciências forenses. Parágrafo 2º. Os institutos de criminalística, de medicina legal e de identificação devem ser coordenados por peritos oficiais criminais das respectivas áreas que estejam na ativa e sejam da classe mais elevada. Parágrafo 3º. Fica garantido, mediante requisição fundamentada, o livre acesso das polícias civis aos bancos de dados de unidades técnico-científicas não integradas à instituição. Seção 9. Das unidades de apoio administrativo e estratégico. Artigo 16. As unidades de apoio administrativo, vinculadas diretamente ao Delegado-Geral de Polícia Civil e dirigidas preferencialmente por policiais civis com habilitação técnica comprovada na respectiva área de atuação, incumbem os atos de suporte administrativo e estratégico de gestão. Seção 10. Das unidades de saúde. Artigo 17. Os Estados, o Distrito Federal e os territórios ficam autorizados a instituir, em benefício dos policiais civis e dos seus dependentes e pensionistas, no exercício de suas competências orçamentárias, unidades de saúde destinadas a dar assistência ambulatorial, clínica, psicológica, psiquiátrica e terapêutica e a encaminhar cirurgias de maior complexidade a outras unidades de saúde especializadas. Parágrafo único. Vetado. Seção 11. Das unidades de tecnologia. Artigo 18. As polícias civis podem constituir unidade centralizada de tecnologia para fins de estudo, de desenvolvimento, de implantação, de pesquisa e de organização de instrumentos e mecanismos tecnológicos. Capítulo 4. Dos policiais civis. Seção 1. Do quadro policial. Artigo 19. O quadro de servidores da Polícia Civil, cujas atribuições são de nível superior, é integrado pelos seguintes cargos: 1. Delegado de Polícia. 2. Oficial investigador de Polícia. E 3. Perito oficial criminal, se o órgão central de perícia oficial de natureza criminal estiver integrado na estrutura da Polícia Civil. Parágrafo 1º. Os cargos efetivos da Polícia Civil são considerados permanentes, típicos de Estado e essenciais ao funcionamento da instituição para todos os efeitos legais, e suas atividades devem ser exercidas exclusivamente pelos ocupantes dos cargos previstos nesta lei ou em lei do respectivo ente federativo. Parágrafo 2º. Os cargos efetivos da Polícia Civil têm suas atribuições definidas na Constituição Federal, no Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941, Código de Processo Penal, e na legislação extravagante, sem prejuízo de outras definidas em leis e regulamentos. Parágrafo 3º. Os ocupantes dos cargos da Polícia Civil exercem autoridade nos limites de suas atribuições legais. Seção 2. Do concurso, da investidura e da promoção. Artigo 20.
O quadro de servidores efetivos das polícias civis é composto por cargos de nível superior, em função da complexidade de suas atribuições, nos quais o ingresso depende de aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, observados os seguintes requisitos: 1. Ser brasileiro. 2. Ter, no mínimo, 18 anos. 3. Estar quite com as obrigações eleitorais e militares. E 4. Gozar de capacidade física e mental para o exercício do cargo. Parágrafo 1º. Para o cargo de oficial investigador de polícia é exigido diploma de ensino superior completo, em nível de graduação, em qualquer área, reconhecido pelo Ministério da Educação. Parágrafo 2º. Para o cargo de perito oficial criminal é exigido diploma de nível superior completo, em nível de graduação, reconhecido pelo Ministério da Educação, observado que os editais dos concursos públicos podem prever seleção por área de conhecimento e exigir habilitação legal específica, na forma da lei do respectivo ente federativo. Parágrafo 3º. Para o cargo de delegado de polícia são exigidos curso de bacharelado em Direito reconhecido pelo órgão competente e 3 anos de atividade jurídica ou policial, cabendo ao Conselho Superior de Polícia Civil definir os requisitos para classificação como atividade jurídica. Parágrafo 4º. Para a investidura no cargo de delegado de polícia é exigida aprovação em concurso público de provas e títulos, com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em todas as fases do certame, vedada a participação na comissão do concurso de servidor da Segurança Pública que não integra os quadros da Polícia Civil. Parágrafo 5º. A comprovação de formação superior e atividade jurídica ou policial de que trata este artigo deve ocorrer no ato da posse. Parágrafo 6º. Lei do respectivo ente federativo pode estabelecer critérios para a realização e a seleção das etapas do concurso público destinado aos cargos efetivos das polícias civis, como as etapas de prova física, de exame psicotécnico, de avaliação médica e de investigação social. Artigo 21. O tempo de atividade policial civil deve ser considerado para pontuação em prova de títulos no concurso público para o cargo de delegado de polícia, valorado em 30% da pontuação máxima da prova de títulos, na proporção mínima de 0,5 e máxima de 2 pontos percentuais por ano de serviço, podendo os pontos ser escalonados ou não, de acordo com o respectivo edital. Parágrafo 1º. O edital do concurso para delegado de polícia pode prever pontuação, na prova de títulos, de tempo de atividade nos órgãos previstos no caput do artigo 144 da Constituição Federal, conforme legislação do respectivo ente federativo. Parágrafo 2º. A pontuação da prova de títulos deve corresponder a, no mínimo, 10% do total da nota do certame. Parágrafo 3º. Os concursos públicos para o cargo de delegado de polícia devem adotar a prova oral como etapa do certame, assegurados critérios objetivos para aferição da nota, sistema de auditoria e recurso individualizado dos candidatos quanto ao gabarito apresentado pela banca examinadora e ao resultado provisório da nota. Parágrafo 4º. Os entes federativos podem adotar o critério referido no caput deste artigo nos concursos públicos para os demais cargos efetivos da Polícia Civil. Artigo 22. Durante o curso de formação profissional, de caráter eliminatório, pode ser concedida ajuda de custo não inferior a 50% do valor da remuneração prevista em lei para a classe inicial do respectivo cargo, na forma da lei do respectivo ente federativo. Artigo 23. Os editais dos concursos públicos para provimento dos cargos efetivos das polícias civis podem impor tempo mínimo de permanência na unidade policial de lotação inicial, de acordo com indicadores de criminalidade e necessidades de interesse público. Parágrafo único. A investidura em cargo da Polícia Civil é feita na classe inicial. Artigo 24. A lei do respectivo ente federativo deve dispor sobre o fluxo, regular o equilíbrio quantitativo dos servidores nos cargos da Polícia Civil, com a previsão de realização periódica de concursos públicos.
Parágrafo 1º. O servidor que pedir exoneração antes de completar 3 anos de exercício deve ressarcir ao erário competente os gastos com sua formação, proporcionalmente ao tempo de serviço. Parágrafo 2º. As promoções dos policiais civis ocorrerão com base nos critérios de antiguidade, de tempo de serviço na carreira e de merecimento e podem, inclusive, ser realizadas post-mortem, conforme disposto em lei específica do respectivo ente federativo. Parágrafo 3º. Em situações específicas, lei do respectivo ente federativo disporá sobre a regulamentação da promoção dos policiais civis independentemente da existência de vagas. Parágrafo 4º. As promoções de classes nos cargos da Polícia Civil devem ser estabelecidas pelos critérios definidos em lei específica, como tempo na carreira, aperfeiçoamento e merecimento. Parágrafo 5º. Para a promoção à classe mais elevada dos cargos efetivos da Polícia Civil, pode ser exigida a realização de curso de gestão pública ou equivalente, disponibilizado pela Escola Superior de Polícia Civil ou por outras instituições oficiais de ensino superior. Parágrafo 6º. A lei do respectivo ente federativo pode dispor sobre outros critérios de promoção mais benéficos que os previstos nesta lei. Artigo 25. A requerimento dos interessados, os ocupantes dos cargos efetivos da Polícia Civil podem exercer funções no âmbito de outro ente federativo, mediante permuta ou cessão, condicionada à autorização expressa dos respectivos governadores ou mediante delegação desses, atendida a legislação aplicável, sem qualquer prejuízo e asseguradas todas as prerrogativas, os direitos e as vantagens, bem como os deveres e as vedações estabelecidos pelo ente federativo de origem. Parágrafo único. Vetado. Seção 3. Das prerrogativas, das garantias, dos direitos, dos deveres e das vedações. Artigo 26. O delegado de polícia, além do que dispõe nas normas constitucionais e legais, detém a prerrogativa de direção das atividades da Polícia Civil, bem como a presidência, a determinação legal, o comando e o controle de apurações, de procedimentos e de atividades de investigação. Parágrafo único. Cabe ao delegado de polícia presidir o inquérito policial, no qual deve atuar com isenção, com autonomia funcional e no interesse da efetividade da tutela penal, respeitados os direitos e as garantias fundamentais e assegurada a análise técnico-jurídica do fato. Artigo 27. O oficial investigador de polícia, além do que dispõe nas normas constitucionais e legais, exerce atribuições apuratórias, cartorárias, procedimentais, de obtenção de dados, de operações de inteligência e de execução de ações investigativas, sob determinação ou coordenação do delegado de polícia, assegurada a atuação técnica e científica nos limites de suas atribuições. Parágrafo único. O oficial investigador de polícia e os demais cargos da Polícia Civil, nos limites de suas atribuições, devem produzir, com objetividade, técnica e cientificidade, o laudo investigativo e as demais peças procedimentais, os quais devem ser encaminhados ao delegado de polícia para apreciação. Artigo 28. O perito oficial criminal, além do que dispõe na Constituição Federal, o Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941, o Código de Processo Penal, e a legislação extravagante, sem prejuízo de outras previsões constantes de leis e regulamentos, exerce atribuições de perícia oficial de natureza criminal, sob requisição do delegado de polícia, assegurada a ele autonomia técnica, científica e funcional. Artigo 29. Todos os ocupantes de cargos efetivos da Polícia Civil, nos limites de suas atribuições legais e respeitada a hierarquia e a disciplina, devem atuar com imparcialidade, objetividade, técnica e cientificidade. Artigo 30. São assegurados aos policiais civis em atividade os seguintes direitos e garantias, sem prejuízo de outros estabelecidos em lei.
1. Documento de identidade funcional com validade em todo o território nacional, padronizado pelo Poder Executivo Federal e expedido pela própria instituição. 2. Registro e livre porte de arma de fogo com validade em todo o território nacional. 3. Ingresso e trânsito livre em qualquer recinto público ou privado em razão da função, respeitadas as garantias constitucionais e legais. 4. Recolhimento em unidade prisional da própria instituição para fins de cumprimento de prisão provisória ou de sentença penal condenatória transitada em julgado. 5. Pronta comunicação de sua prisão ao seu chefe imediato. 6. Prioridade nos serviços de transporte e de comunicação públicos e privados, quando em cumprimento de missão de caráter emergencial. 7. Traslado por órgão público competente, caso seja vítima de acidente que dificulte sua atividade de locomoção ou ocorra sua morte durante atividade policial. 8. Atendimento prioritário imediato pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública, pelo Poder Judiciário e pelos órgãos de perícia oficial de natureza criminal, se em atividade ou no interesse do serviço. 9. Precedência em audiências judiciais quando comparecer na qualidade de testemunha de fato decorrente do serviço. 10. Vetado. 11. Vetado. 12. Vetado. 13. Vetado. 14. Garantia policial civil gestante e lactante de indicação para escalas de serviço e rotinas de trabalho compatíveis com sua condição. 15. Garantia de retorno e de permanência na mesma lotação durante 6 meses após o retorno da licença maternidade. 16. Vetado. 17. Vetado. 18. Vetado. 19. Vetado. 20. Vetado. 21. Vetado. 22. Vetado. 23. Vetado. 24. Vetado. 25. Vetado. 26. Vetado. 27. Vetado. E 28. Vetado. Parágrafo 1º. Vetado. Parágrafo 2º. Aos policiais civis aposentados são assegurados os direitos previstos nos incisos 1, 2, 4, 5, 17 e 28 do caput deste artigo, e a comunicação prevista no inciso 5 deve ser feita ao setor de veteranos ou por intermédio do sindicato ou associação representativa da categoria. Parágrafo 3º. Os policiais civis, por ocasião de sua aposentadoria, conservarão a autorização do livre porte de arma de fogo válido em todo o território nacional, na forma da legislação em vigor. Parágrafo 4º. Fica assegurada a possibilidade de doação de armas de fogo institucionais aos policiais civis aposentados. Parágrafo 5º. Deve ser garantida a participação do poder público em mediação judicial proposta pelos órgãos classistas da Polícia Civil para a negociação dos interesses de seus representados, como forma alternativa ao exercício do direito de greve. Parágrafo 6º. Observado o interesse da administração pública, ao policial civil que tenha satisfeito as condições para se aposentar, fica facultada a opção de exercer suas funções no âmbito interno e administrativo em seções, grupos, núcleos e departamentos, bem como no assessoramento a chefias, o que poderá ser revisto a qualquer momento. Parágrafo 7º. O policial civil, ao responder pelo expediente administrativo em unidade diversa da de sua lotação, terá direito a adicional na forma de verba indenizatória, se houver previsão em lei do respectivo ente federativo. Parágrafo 8º. Vetado. Parágrafo 9º. Na forma da lei do respectivo ente federativo, em caso de morte de servidor policial civil decorrente de agressão, de contaminação por moléstia grave, de doença ocupacional ou em razão da função policial, os dependentes farão jus à pensão equivalente à remuneração do cargo da classe mais elevada em nível à época do falecimento, que será vitalícia para o cônjuge ou companheiro. Parágrafo 10.
O policial civil afastado para mandato eletivo ou classista ou cedido para outro órgão de natureza de segurança pública ou institucional, parlamentar ou de gestão pública em outro ente federativo deve ter seu tempo contado como efetivo exercício no serviço policial, bem como ter mantidos os seus direitos para efeitos de promoção e de progressão no cargo e na carreira. Parágrafo 11. Vetado. Parágrafo 12. Em virtude da atividade de risco exercida, o policial civil pode ser promovido, de forma póstuma, à classe superior, independentemente da existência de vagas. Parágrafo 13. Lei do respectivo ente federativo poderá criar critérios de promoção por bravura fundamentados em indicadores avaliados por comissão específica do Conselho Superior de Polícia Civil. Parágrafo 14. O policial civil não pode ser promovido nos casos de condenação judicial transitada em julgado e de condenação definitiva em processo administrativo disciplinar de que não caiba recurso ou revisão, enquanto perdurarem os efeitos da condenação. Parágrafo 15. A estabilidade do policial civil dar-se-á após 3 anos de efetivo exercício no cargo. Parágrafo 16. Vetado. Parágrafo 17. Lei complementar do respectivo ente federativo poderá dispor sobre regras diferenciadas de aposentadoria quanto ao tempo de contribuição de atividade policial e, de forma mais benéfica, quanto ao sexo feminino. Parágrafo 18. Aplica-se ao policial civil aposentado o disposto no artigo 17 desta lei. Parágrafo 19. Vetado. Parágrafo 20. É garantido o direito à promoção na carreira de classe a classe, admitida a promoção extraordinária em casos excepcionais e diferenciados, conforme a lei do respectivo ente federativo. Artigo 31. Vetado. Artigo 32. A remuneração dos servidores policiais civis, em qualquer regime remuneratório, não exclui os direitos previstos no parágrafo 3º do artigo 39 e nos incisos 23 e 24 do caput do artigo 7º da Constituição Federal, nem outros direitos sociais e laborais previstos na legislação. Artigo 33. São deveres dos policiais civis: 1. Observar os valores, as diretrizes e os princípios da instituição. 2. Obedecer prontamente às determinações legais do superior hierárquico. 3. Exercer com zelo, disciplina e dedicação suas atribuições. 4. Cumprir as normas legais e regulamentares. 5. Respeitar e atender com presteza aos demais servidores e o público em geral. 6. Manter conduta compatível com a moralidade e a probidade administrativa. 7. Ser proativo e colaborar para a eficiência da Polícia Civil. 8. Buscar o aperfeiçoamento profissional. 9. Zelar pela economia do material e a conservação do patrimônio público. 10. Colaborar com a administração da justiça. E 11. Respeitar a imagem, os valores e os preceitos da instituição, na forma do respectivo estatuto disciplinar. Parágrafo 1º. A hierarquia e a disciplina são valores de integração e de otimização das atribuições dos cargos e das competências organizacionais das polícias civis, direcionadas a assegurar a unidade da investigação criminal. Parágrafo 2º. As polícias civis devem adotar medidas para assegurar a harmonia e o respeito entre os policiais de todas as classes e categorias, prevenindo e reprimindo quaisquer condutas ofensivas, insubordinação legal e assédio de qualquer natureza. Artigo 34. É vedada a divulgação, a qualquer tempo e fora da esfera policial, de técnicas de investigação utilizadas pelas polícias civis e de qualquer dado ou informação obtidos por meio de medida cautelar judicial, ressalvadas as hipóteses legais, e o infrator deve responder civil, administrativa e criminalmente pela divulgação não baseada na lei.
Parágrafo 1º. A vedação disposta neste artigo não se aplica aos cursos de formação, de aperfeiçoamento, de atualização e outros, exclusivamente ministrados aos profissionais das instituições previstas no artigo 144 da Constituição Federal. Parágrafo 2º. Em audiências, inclusive judiciais, o policial civil deve resguardar o máximo possível a sigilosidade das técnicas e das ferramentas de investigação. Parágrafo 3º. A lei do respectivo ente federativo pode estabelecer outras vedações ao policial civil além das previstas neste artigo. Artigo 35. São vedadas a aplicação de critérios de tratamento diferenciado para fins de promoção, de progressão, de aposentadoria, de lotação e de designação ou qualquer outra discriminação da atividade funcional dos cargos efetivos, ressalvados aqueles dispostos em lei. Parágrafo único. É igualmente vedado o tratamento diferenciado pautado em sexo, encargo e em limitação física ou para o gozo de direitos previstos em lei, a exemplo da cessão ou das licenças previstas nesta lei. Capítulo 5. Disposições finais e transitórias. Artigo 36. O poder público deve assegurar as condições necessárias à segurança e ao funcionamento das instalações físicas das unidades policiais, bem como um número adequado de servidores para o atendimento eficiente ao usuário. Artigo 37. O ente federativo pode criar o Fundo Especial da Polícia Civil, destinado preferencialmente à valorização remuneratória dos policiais civis, bem como a investimentos com aparelhamento, infraestrutura, tecnologia, capacitação e modernização da instituição, entre outros. Artigo 38. Na criação do cargo de oficial investigador de polícia, os cargos efetivos atualmente existentes na estrutura da Polícia Civil serão transformados, renomeados ou aproveitados nos termos da lei do respectivo ente federativo, respeitadas a similitude e a equivalência de atribuições nas suas atividades funcionais. Parágrafo 1º, vetado. Parágrafo 2º, vetado. Parágrafo 3º, vetado. Parágrafo 4º, vetado. Parágrafo 5º, vetado. Parágrafo 6º, vetado. Artigo 39. A estrutura de cargos e as respectivas atribuições relativas à atividade pericial oficial prevista no inciso 4 do caput do artigo 6º desta lei e relacionadas às unidades técnico-científicas da Polícia Civil, observada a Lei Federal que estabelece normas gerais para as perícias oficiais de natureza criminal, serão definidas em lei específica, aplicadas as normas gerais desta lei no que couber, sem prejuízo do disposto nas legislações vigentes dos entes federativos que disponham sobre a organização dos serviços de perícias oficiais. Artigo 40. Fica vedada a custódia de preso e de adolescente infrator, ainda que em caráter provisório, em dependências de prédios e unidades das polícias civis, salvo interesse fundamentado na investigação policial. Artigo 41. As funções gratificadas de assessoramento e de chefia da Polícia Civil são privativas de policiais civis. Artigo 42. Vetado. Artigo 43. Vetado. Artigo 44. Fica instituído o Conselho Nacional da Polícia Civil, com competência consultiva e deliberativa sobre as políticas públicas institucionais de padronização e intercâmbio nas áreas de competências constitucionais e legais das polícias civis. Parágrafo 1º. O Conselho Nacional da Polícia Civil deve ter sua composição e regimento definidos em decreto específico. Parágrafo 2º, vetado. Artigo 45. Para maior celeridade e veracidade dos registros cartorários, podem ser adotadas plataformas tecnológicas para registros dos procedimentos, respeitadas as circunstâncias de atuação presencial das equipes envolvidas. Artigo 46. A lei do respectivo ente federativo deve dispor sobre a aplicação de database para a recomposição salarial dos servidores da Polícia Civil. Artigo 47.
A Polícia Civil tem como Dia Nacional a data de 5 de abril. Artigo 48. Vetado. Artigo 49. Permanecem válidas as leis locais naquilo que não sejam incompatíveis com esta lei. Artigo 50. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Brasília, 23 de novembro de 2023. 202 da Independência 135 da República. Luiz Inácio Lula da Silva. Silvio Luiz de Almeida. Cristina Chiomimori. Flávio Dino de Castro e Costa. Simone Nassar Tebet. Carlos Roberto Lupi. Rui Costa dos Santos. Jorge Rodrigo Araújo Messias. Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União de 23 de novembro de 2023, edição extra.